Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Regina Mota Ortiz, eu sou neurocientista, sou bióloga de formação, fiz toda a minha pós-graduação, mestrado, doutorado e também o meu pós-doutoramento na área de neurociência. Atualmente, eu estou na diretoria de pesquisa e pós-graduação estrito sensu da Universidade de São Judas Tadeu, aonde eu tenho a enorme honra também de compor o corpo docente do programa de estrito sensu em Ciências do Envelhecimento e também do programa de estrito sensu em Educação Física. É com uma enorme honra que eu estou aqui para conversar um pouco com vocês. Gostaria de agradecer a toda a organização do primeiro Congresso Latino-Americano em Desenvolvimento Sustentável. Gostaria de agradecer, em particular, a professora doutora Ana Paula Nascimento, professora do programa de estrito sensu em Engenharia Civil da Universidade de São Judas Tadeu, que me fez o convite. Agradeço a todos vocês, tenho certeza que este evento será de suma importância para a discussão de pontos extremamente essenciais dentro aí da discussão, né, que é pautada na Agenda 2030. Tenho certeza que vocês poderão aí refletir também acerca do papel da educação, da ciência, dentro desse contexto aí da pandemia. E é para falar um pouquinho, né, sobre ciência, sobre esse contexto pandêmico, que a gente está aqui hoje. Eu preparei uma pequena apresentação para a gente conversar, onde eu quero trazer, na verdade, algumas provocações para vocês. Quero que a gente pense um pouco em como que a ciência, né, como que o conhecimento, como que o aprender aí pode ser a grande arma para enfrentar aí toda essa pandemia e toda as consequências que dela partem, uma arma de enfrentamento ao vírus, uma arma de enfrentamento ao negacionismo científico. E quando eu falo em arma, eu falo de uma força mesmo para vencer essas dificuldades e para que a gente seja capaz aí de realmente superar todas as perdas aí, né? Estou aqui gravando para vocês essa aula no dia 25 de maio, aonde no Brasil estamos nos aproximando de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19. E é um pouco sobre essa perda, sobre esse enfrentamento, sobre educação, sobre letramento científico, sobre letramento em saúde, que eu vou falar com vocês. Eu vou compartilhar aqui para a gente conversar um pouquinho. Bom, deixa eu colocar no modo apresentação. Então, a ideia é conversarmos, né, um pouco sobre letramento funcional em saúde, no enfrentamento ao negacionismo científico em tempos de pandemia. Eu acho que é de conhecimento de todos, né, o quanto, especialmente aqui no Brasil, estamos enfrentando esse negacionismo à ciência, o quanto isso tem gerado aí e fomentado, melhor dizendo, uma série de consequências acerca aí da pandemia. E o quanto letrar, né, o quanto empoderar realmente o indivíduo de conhecimento é fundamental para esse enfrentamento. Eu acho que uma coisa importante para a gente iniciar nossa conversa é pensarmos, né, no fato de que estamos, né, em 2021, aonde o conhecimento está tão facilmente acessável, né, nos meios digitais,
por que discutir negacionismo, né? Por que questionar, por exemplo, que a vacina é ou não benéfica, né? Aonde a gente já tem aí uma série de trabalhos mostrando a sua eficácia. Por que discutir isso? Na verdade, essa discussão se faz necessária quando a gente percebe que, infelizmente, esse conhecimento científico, que pode ser tão acessível a poucos, né, para muitos é desconhecido. Isso se torna necessário quando a gente se depara com uma situação aonde governos totalitários, aonde indivíduos aí que ocupam, né, as diferentes esferas do poder público negam o que a ciência mostra, negam de que forma a gente pode enfrentar esse vírus, né, que vem aí modificar a vida de todo o planeta, que vem nos mostrar a importância, vem reforçar, né? Não nos mostrar, vem reforçar a importância de se discutir preservação do ambiente, de se discutir sustentabilidade, de se discutir saúde, de se discutir educação. Então, é um pouquinho nesse contexto que a gente vai conversar. Bom, o que significa conhecer e os tipos de conhecimento, já que a gente vai conversar sobre letramento científico, né? Letramento em saúde. O que significa esse conhecimento? Letrar significa empoderar aquele indivíduo de um conhecimento, né? Quando a gente passa por esse processo de letramento com uma criança, a gente empodera essa criança de todas as palavras, de todos os fonemas que ela vai poder utilizar aí para se comunicar. Letrar alguém em saúde significa empoderá-la de conhecimento acerca da sua saúde. Significa empoderá-la de conhecimento acerca da saúde daquela sociedade, acerca da saúde daquele ambiente. E quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em qualidade de vida, quando a gente fala em doença, é importante a gente lembrar que saúde depende não da saúde do indivíduo, né? Não do bem-estar do indivíduo, mas depende da saúde e do bem-estar do indivíduo em relação ao local, ao meio onde ele vive. Depende da saúde, do bem-estar daquele grupo, daquela sociedade, né? A gente sempre associa, né, de uma forma bastante errônea, né, a saúde à ausência de doença. Não, saúde, qualidade de vida, bem-estar dependem da manutenção, do provimento aí de necessidades básicas do indivíduo. E eu acho que é dentro dessa perspectiva que, ao letrarmos esse indivíduo quanto à sua saúde, né, ao letrarmos esse indivíduo cientificamente, a partir desse momento e dessa perspectiva que a gente empodera esse indivíduo frente a esse negacionismo, né? A ciência, ela é um fato, né? Você pode discordar, e aí, a partir dessa discordância, você pode procurar argumentos, né, que contestem esse fato, né? A gente vive fazendo isso na ciência, né? A gente sempre procura testar o que o outro falou, né, anteriormente a nós, mas esse negacionismo científico, ele está pautado no descrédito. Ele está pautado na seguinte perspectiva: vamos desconsiderar que a ciência está nos mostrando esses fatos.
que a ciência está nos trazendo essas informações. E quando a gente nega a existência desses fatos, quando a gente nega a existência dessas informações, a gente passa, né? A gente se torna altamente vulnerável. E nos tornando altamente vulnerável, a gente se torna muito mais facilmente manipulável. E é por isso que o negacionismo científico ele existe, não é algo de agora, né? A gente tem, né, da mesma forma que se discute, né, se a Terra é plana ou não, a gente tem pessoas que contestam, por exemplo, os horrores do Holocausto. Nós encontramos indivíduos que contestam os horrores da escravidão, indivíduos que contestam os horrores realizados nos campos de concentração, aonde os nazistas utilizavam e faziam, né, de cobaias aqueles indivíduos para testes aí de drogas, de procedimentos, mesmo a história trazendo fatos, mesmo a ciência comprovando, existem indivíduos que negam esses acontecimentos. Então, esse negacionismo não está restrito ao momento pandêmico, né? Esse negacionismo, ele aparece em muitos momentos da história, principalmente em momentos de dificuldade, principalmente em momentos onde nós observamos uma polarização clara, né, entre indivíduos que, ao negarem aí a ciência, ao negarem a história, ao negarem os fatos, esses indivíduos aí fazem, né, uso de estratégias populistas, de estratégias aí de manipulação, para que aquela população, para que aquela sociedade aí se tornem não críticas do seu próprio governo, das suas próprias ações. Bom, mas o que significa conhecer e os tipos de conhecimento? Há muitas maneiras de ver o mundo, né? Na verdade, o conhecimento ele é extremamente diverso. Se olharmos essas três imagens, o que poderemos ver? Aqui, desculpe, uma primeira imagem, né? A partir do olhar, antes da escrita, o olhar de um pintor, o olhar de uma criança. Tantas outras possibilidades. Aqui nós temos o mapa mundo tradicional. Vejam. E aqui, o mapa que mostra o mundo como ele realmente é. Olha a perspectiva. E aqui, o mapa da intolerância, aonde nós somos capazes de identificar, por exemplo, regiões aí aonde nós temos grupos extremistas, aonde nós temos indivíduos que atuam aí favorecendo, né, esse negacionismo científico. E temos também, né, um olhar, um conhecimento que lá de cima parece tão simples, né? Quando a gente olha aqui, né, para o globo terrestre, quando a gente olha para a Terra, né, ela parece tão simples e ao mesmo tempo ela é tão complexa. Vejam que o conhecimento ele é multifacetado, né? Porque o conhecimento ele não depende do fato em si, da informação em si. Ele depende de qual perspectiva, de que maneira você é capaz de enxergar esse fato. O conhecimento ele depende da interação do indivíduo com aquela informação. Então, o conhecimento está ali, o conhecimento ele é transmitido de uma forma bastante complexa e diversa, né? Esse conhecimento, sendo transmitido de forma complexa e diversa, ele também é percebido de uma forma complexa e diversa, e o conhecimento,
ele não se finda, ele é infinito, porque, na verdade, nós nunca seremos capazes, né, de chegarmos ao fim daquele conhecimento, mesmo que seja um conhecimento que pareça tão simples. Porque nós, humanos, né, com essa capacidade aí totalmente questionadora, sempre estaremos buscando aí uma nova perspectiva, sempre estaremos olhando, né, para essa mesma realidade de uma forma diferente. E é muito interessante quando a gente pensa isso, porque quando a gente pensa que o conhecimento é múltiplo, quando a gente pensa que o conhecimento é diverso e que existem muitas formas de olharmos para ele, quando a gente entende que essas realidades são múltiplas, a gente diminui a intolerância, a gente respeita o conhecimento do outro. Vejam, se nós olharmos para os povos indígenas, para a população ribeirinha, quanto conhecimento acerca do uso, né, das plantas ali locais, quanto conhecimento ali está envolvido nas práticas, na cultura desses povos. E conhecimentos que são tão diferentes dos conhecimentos adquiridos no livro ou adquiridos num artigo científico. E esses conhecimentos agregados ao conhecimento científico, né, são tão potentes que são capazes aí de trazer um desenvolvimento. Quando a gente respeita que o conhecimento ele é plural, quando a gente percebe que o aprendizado, que o letramento pode se dar dentro da sua perspectiva particular, quando a gente percebe que esse aprendizado ele pode acontecer dentro da sua realidade e de forma autônoma, né? Paulo Freire fala muito isso em sua obra. Você percebe que o conhecimento está para todos. Quando a gente não enxerga essa pluralidade, essa multiplicidade, a gente acaba colocando conhecimento para uma minoria. Bom, o que significa conhecer, né? E aí, dentro do conhecimento está o letramento. O que significa esse conhecer? O conhecimento, né, é um processo dinâmico e inacabado que se constrói a partir das ações humanas ao longo do tempo. O saber ocorre entre todos os povos, independentemente da raça, da crença e do gênero. O desejo de saber no homem é inato, por isso a permanente reformulação dos saberes, a procura de interpretações ou respostas às nossas indagações. Nós, humanos, somos inquietos, nós procuramos permanentemente respostas, nós nos questionamos, e é esse questionamento que se torna a mola propulsora dessa evolução, desse desenvolvimento. É esse questionamento que permite a reformulação dos saberes, é esse questionamento que permite que a ciência avance, é esse questionamento que permite que a gente veja, né? Estamos falando dentro desse contexto pandêmico, essa inquietude, essa busca pelo conhecimento, essa reformulação que permitiu que a ciência, num tempo aí tão pequeno, fosse capaz de desenvolver uma vacina para uma doença até então desconhecida. Embora se houvesse conhecimento, né, acerca, né, do tipo do vírus, né, do SARS-CoV, não se tinha conhecimento acerca da Covid-19. E aí, como vamos criar, né, um imunizante capaz de atacar algo que a gente está aprendendo a conhecer agora e que a gente ainda não conhece por completo? Essa inquietude, esse desejo de saber, esse processo dinâmico de construção desse conhecimento e desse aprendizado
e principalmente esse processo de união de forças entre diversos cientistas de diversos lugares é que tornou possível que a gente tivesse, em tão pouco tempo, uma vacina para a Covid-19. Vejam o quão importante, né, é pensarmos no valor da ciência e no quanto esse conhecimento é essencial. E aí, quando a gente pensa, né, em conhecimento na vida humana, vamos pensar, né, quanto vale esse conhecimento? Quando a gente enfrenta o negacionismo científico, né, a gente enfrenta muitas vezes inimigos que a gente não é capaz de enxergar, né? O negacionismo científico, ele nega justamente a evolução desse conhecimento. Quando identificamos pessoas que questionam, né, que a Terra é plana, isso é a negação para um conhecimento que foi adquirido e que foi reformulado, que foi reconstruído ao longo de tantos anos. Vejam que quando a gente pensa, por exemplo, na concepção, no entendimento do que é o universo, né? O que se pensava no período medieval? E na Renascença? E a perspectiva do que é o universo hoje? O objeto a ser conhecido era o mesmo, mas vejam como o conhecimento foi mudando ao longo do tempo. E essa mudança ao longo do tempo, ela só foi, obviamente, possível porque não se negou a ciência, porque se permitiu questionar, sim, o que estava sendo falado, mas de uma forma não depreciativa, de uma forma a procurar respostas para questões que naquele momento não estavam sendo respondidas. Questionar a ciência não é negar a ciência. Questionar um dado, questionar um resultado, faz parte do pensamento científico. Negar a ciência faz parte de um pensamento opressor, faz parte de um pensamento que desconsidera essa evolução do conhecimento ao longo do tempo. Quando a gente fala em negacionismo científico, eu sempre me pergunto, né, e sempre penso uma coisa. A gente pode ter uma opinião diferente, né? E acho essa charge muito interessante, né? Que opinião é diferente de argumento, né? A gente pode ter opinião diferente, mas para questionar um fato, nós precisamos ter argumento. E o argumento, ele precisa ser pautado. Ele precisa ser pautado em conhecimento. E é isso que o letramento traz. Letrar cientificamente o indivíduo, letrar esse indivíduo quanto à saúde, é empoderar esse indivíduo de conhecimento para que ele possa argumentar com o outro, não para que ele possa opinar. Sim, a gente não precisa ter a mesma opinião, mas para questionar uma informação, a gente só pode divergir se a gente encontrar argumentos. O questionamento argumentativo requer embasamento, não opinião. Compreender, né, que existem diferentes pontos de vista, e isso é opinião, né? Num momento, né, numa situação de pandemia, questionar o uso ou não de máscara não é uma opinião. Questionar o uso ou não de máscara significa negar
argumentos científicos que claramente estão mostrando que utilizar-se de máscara é importante para conter a disseminação e a contaminação pelo vírus. Eu posso ter um olhar, eu posso ter uma opinião, um ponto de vista diferente. Eu posso olhar por uma perspectiva diferente do outro. Agora, para que haja uma argumentação necessária, é preciso que se tenha embasamento. O conhecimento científico, né? E a gente está falando de letramento científico, de letramento em saúde, é muito importante a gente sempre compreender que a ciência é um saber racional e objetivo. Ela depende da investigação metódica, o que a torna analítica. Ela requer exatidão e clareza na aplicação de leis e discussões teóricas verificáveis. O conhecimento científico é metódico, ele é falível, por isso que você pode procurar argumentos para questioná-lo. Ele é sistemático, né? E diferentemente de argumentar cientificamente está a opinião. Vejam que nessa imagem nós encontramos 4 amigos, né? Um deles pensando, eu sou a favor da pesquisa a partir de células-tronco. Tenho um amigo que está sofrendo por não poder andar. A outra, não acredito em Deus. O outro, tomar um chá de boldo é ótimo para enjoo. E a outra, sou contra a pena de morte, acho injusto. Vejam que algumas coisas aqui são pautadas em opiniões. Na verdade, muitas delas. Agora, quais são os argumentos que eles trazem para discutir a pesquisa com células-tronco ou não? Quais são os argumentos? Aqui me parece que o que temos são apenas opiniões. As opiniões, elas são pautadas nas aparências. Os argumentos, a ciência, são pautados em fatos. Aqui nós temos 2 imagens. Quem aparenta ser um homem-bomba? Acredito que até muitos digam que esse aqui aparenta ser um homem-bomba. Mas aí eu vou dizer para vocês, é esse aqui de camiseta branca, o homem-bomba. No que está pautada a sua resposta? Ela está pautada em argumentos ou ela está pautada em opiniões? E aqui? De quem você teria medo de um assalto? Deste ou deste? Ambos estão sorrindo, parecem amigáveis. No que eles diferem? Talvez a opinião aqui de alguns esteja pautada em um racismo, em uma discriminação estrutural que faz parte aí da nossa sociedade. E não em um argumento, em um fato. É interessante, né, que para que a gente discuta, né, e ficaríamos aqui muito tempo conversando, né, e eu já verifiquei aqui que meu tempo está chegando ao fim, quando a gente pensa em enfrentar o negacionismo científico, eu sempre reflito e me questiono, né, que para enfrentar o negacionismo científico, para enfrentar o negacionismo frente às questões ambientais, frente às questões sociais, vai requerer aí um longo tempo, vai requerer uma resistência muito grande da nossa parte,
vai requerer uma luta muito grande. Vejam essas duas imagens, séculos distintos. O que mudou, né? Estamos aqui com uma imagem, né, do século XIX, no Rio de Janeiro, no mesmo Rio de Janeiro, dessa imagem no século XXI. Será que olhar para essas imagens nos permite pensar que o tempo realmente trouxe mudanças? Talvez não. Eu acho que essa ausência de mudança, ela está muito pautada na ausência de questionamentos, de argumentos, né? E sim pautada na opinião, pautada em informações, né? No que a gente chama, né, hoje de fake news, totalmente desprovidas de conhecimento científico. Quantas pessoas olham para as culturas, né, afrodescendentes, para as práticas religiosas e as desrespeitam, negam suas origens, negam que elas fazem parte da cultura de um povo e que, portanto, fazendo parte da cultura de um povo que foi responsável pela construção, né, do povo brasileiro, faz parte do nosso dia a dia. E nega e despreza essa cultura, essas práticas, e as colocam ali como algo a ser desprezado, a ser eliminado. Negar é uma forma covarde de não aceitar a diferença. É uma forma covarde de não aceitar que somos plurais. Quando a gente pensa em conhecimento e em letramento em saúde, é em letramento científico. Acho que podemos até pensar de uma forma ampla. A gente precisa considerar que esse letramento, esse conhecimento, para que ele realmente chegue a todos de uma mesma forma, é preciso considerar que as pessoas são diferentes. É preciso considerar que cada um vem com uma história. É preciso considerar que cada um vai absorver, vai assimilar de uma maneira diferente. É preciso respeitar as origens daquele indivíduo. É preciso respeitar as crenças, mas letrar, transmitir o conhecimento, e isso foi dito tanto por Paulo Freire, só é possível quando o indivíduo exerce a sua autonomia. Só é possível quando o indivíduo, dentro dessa perspectiva autônoma, é capaz de questionar, é capaz de argumentar. Quando a gente pensa, né, nessa compreensão dos saberes, é muito interessante a gente pensar que esses saberes, né, e a gente poderia até colocar umas aspas, né, que esses saberes, eles são visões de mundo distintas, visões de mundo individuais e particulares. O conhecimento científico, ele é algo que não depende de uma visão, ele depende de fatos, ele depende de resultados que foram arduamente questionados, ele depende aí de uma construção muito maior.
negar a ciência diante de uma pandemia, né? Aonde no Brasil, no dia de hoje, chega a triste, né, ao triste número de quase 500 mil mortos, significa não negar a ciência, significa negar a ciência, significa negar o respeito ao outro, significa negar o respeito ao próprio planeta. Negar a ciência é deixar de questionar, é deixar de se perguntar por quê. E aí tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que eu acho que é interessante para a gente pensar dentro dessa perspectiva. O impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Isso é ciência. Muito obrigada. Eu coloco aqui o meu e-mail para vocês. Vou parar de compartilhar para agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto que é tão diverso. Gostaria de dizer a vocês, né, e sempre uso, né, a reflexão, né, do Paulo Freire, quando eu penso em educação e penso em ciência. A educação, ela não muda a sociedade, a educação muda o indivíduo, ela transforma o indivíduo, e é o indivíduo que transforma a sociedade. Se a gente quer transformar uma sociedade, queremos torná-la uma sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade que seja capaz de respeitar aí as individualidades, as crenças, as raças, etc. É importante que a gente leve educação para todos, sem distinção. Muito obrigada. Queria agradecer em nome da Universidade de São Judas a oportunidade, dizer a vocês que os nossos programas, né, Distrito Censo da São Judas, o programa de Arquitetura e Urbanismo, com seus cursos de mestrado e doutorado, o programa de Educação Física, com os cursos de mestrado e doutorado, e os programas de Ciências do Envelhecimento e Engenharia Civil, ambos com seus cursos de mestrado, estão de portas abertas para receber vocês, para conversar sobre ciência, para conversar sobre educação. Muito obrigada.